Deixa eu voltar a conversar com o Caio Junqueira, nosso analista de política, que está aqui no nosso estúdio em São Paulo, para entender um pouco, Caio, quando a Jussara fala que as defesas veem com esperança esse voto, não na mudança, não na possibilidade de mudança do voto dos outros ministros ainda na fila para apresentarem suas posições, suas colocações nesse julgamento. Carmen Lúcia e ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma. Mas até aquilo que você também nos trouxe de possíveis recursos no futuro, posicionamentos, um voto a ser estudado. Até que ponto isso também surpreende quando a gente imaginava que o ministro Luiz Fux talvez fosse pedir vista? Ele foi muito além disso, né, Caio? Isso, exatamente. A absolvição, de fato, não era esperada ali, nem mesmo pela própria defesa, nem mesmo pela Procuradoria-Geral da República. Mas, Márcio, ela tem esse impacto, vamos dizer assim, de dar um argumento oficial, né? Porque é um acórdão que será publicado, fica nos anais de um julgamento histórico, com uma série de argumentos que sustentam, na visão do ministro Luiz Fux, que Jair Bolsonaro não teve culpa de nada, não foi responsável por nada, não tem provas contra ele. É interessante que, em determinado trecho, o Fux remete ali à teoria do domínio do fato, que é uma teoria que ajudou a condenar o José Dirceu pelo mensalão. Naquela ocasião, não havia uma prova direta ali, um batom na cueca, uma coisa assim nesse sentido, uma digital do José Dirceu, mas considerou-se, pela teoria do domínio do fato, que José Dirceu deveria saber do que estava acontecendo. E hoje, o Fux coloca e cita a teoria do domínio do fato, mas para absolver o Bolsonaro. Ao contrário, né? Ao contrário. Ele cita... Não há provas dizendo que ele sabia. Isso, ele cita a teoria do domínio do fato por si só não pode abrir mão do conteúdo probatório ou de provas, né? A teoria do domínio do fato tem que ter provas na visão dele e, logo, ela não pode ser utilizada neste caso do Jair Bolsonaro como foi utilizada lá atrás para o José Dirceu. Ela tem esse voto tem um impacto direto porque ele dá argumentos para os bolsonaristas defenderem Bolsonaro, com base em tudo que foi apresentado ali, desde que sugerindo o Supremo Tribunal Federal como um agente político, como eu disse na minha primeira entrada, é uma percepção quase que generalizada na sociedade brasileira, não necessariamente bolsonarista, e sugerindo ali também algumas ilegalidades. Quase que ele anui que houve uma conspiração golpista, mas ele coloca que essa conspiração golpista, essa ilegalidade, não poderia ter sido avançada contra o Jair Bolsonaro com outras ilegalidades, como a questão do foro e como a questão da suspeição do ministro Alexandre de Moraes. Mas ele, de uma maneira geral, ele dá argumentos para o militante bolsonarista, mas também para a defesa nos processos internos e nos processos internacionais. A gente trouxe aqui na semana passada essa pretensão de recorrer às cortes internacionais, Genebra, Washington, para tentar pelo menos uma vitória política de uma revisão que se pretende mesmo, de fato, aqui, eventualmente, quando os rumos da política brasileira mudarem e ter ali esses argumentos que o Fux traz para emplacar uma revisão maior no próprio Supremo.